Dia, meus amados ouvintes da Rádio JB. Estamos hoje na sexta-feira. Hoje é dia 2 de março de 2018. Vamos trazer para vocês hoje a última parábola, se tratando do amor de Deus. Vamos tratar sobre a parábola do filho pródigo. João, capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele por eles repartiu a fazenda. E poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meu querido, história maravilhosa a respeito do filho pródigo, onde todos nós conhecemos, acredito que muitas pessoas conhecem
essa história de cões salteado. Mas é isso que Deus faz, o amor dele por nós é muito grande, né? Aqui nós vemos que ao filho mais moço cabia 1/3 da propriedade, ao mais velho 2/3. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 21:17, a respeito que fala a respeito das heranças. Na maioria dos casos, os herdeiros recebiam a sua parte por ocasião da morte do pai, embora este às vezes optasse por repartir a herança mais cedo, liberando-se da administração de suas propriedades. O fato em comum nessa parábola é que o mais moço iniciou o processo de divisão da propriedade. Esta foi uma demonstração arrogante de falta de consideração pela autoridade de seu pai como chefe da família. De acordo com a lei, os porcos eram imundos, como está escrito em Levítico 11:2, Deuteronômio 14:8. Isso significava que estes animais não poderiam ser comidos ou usados para sacrifícios. Para se protegerem da contaminação, os judeus sequer tocavam em porcos. Rebaixar-se a uma condição de ter que alimentar esses animais era uma grande humilhação para um judeu. Para o jovem desta parábola, comer a comida que os porcos haviam tocado significava uma degradação além da imaginação. O filho mais moço verdadeiramente havia naufragado e submergido às profundezas. O filho mais moço, como muitos que são rebeldes e imaturos, quis ficar livre para viver como bem lhe parecesse e teve de chegar à pior situação possível antes de cobrar o juízo. As grandes dores, as tragédias são frequentemente necessárias para fazer as pessoas olharem para o único que pode ajudá-las, Jesus. Você está tentando viver a vida a seu modo, colocando de lado de forma egoísta qualquer responsabilidade ou compromisso que pareça em seu caminho? Pare e preste atenção antes que você atinja o fundo do poço. Agindo corretamente, você poupará a si mesmo e a sua família de muita dor. Nas duas parábolas anteriores, as pessoas procuraram a moeda e a ovelha até achar, porque nem a moeda nem a ovelha perdida poderiam retornar por si mesmas. Na parábola do filho pródigo, o pai olhava e esperava. Estava lidando com um ser humano, com vontade própria, mas estava pronto para saudar seu filho, caso retornasse. Da mesma maneira, o amor de Deus é constante e paciente, dá-nos sempre as boas-vindas. Deus procura por nós e nos dá oportunidades de responder, porém não nos força a buscá-lo. Como Pai nessa história, Deus espera pacientemente que recobremos o nosso juízo. Talvez a ovelha estivesse perdida por ter vagado de modo tolo para muito longe. A moeda, sendo um objeto inanimado, não tinha culpa por estar perdida. Porém, o filho pródigo partiu movido por seu egoísmo. Mas o grande amor de Deus procura e encontra os pecadores, não importa por que ou como se perderam. Assim como foi difícil para o irmão mais velho aceitar o retorno do caçula, é difícil para o cristão aceitar os irmãos mais jovens na fé. As pessoas que se arrependem depois de viver notoriamente no pecado atraem suspeitas. Há igrejas que se mostram pouco dispostas a admiti-las como membros. Em vez disto, devemos nos regozijar como os anjos no céu quando um incrédulo se arrepende e retorna para Deus.
Como pai do filho pródigo, aceite sinceramente os pecadores arrependidos e dê a eles o apoio e o encorajamento de que precisam para crescer em Cristo. Na história do filho pródigo, a resposta do pai é contrastada com a do irmão mais velho. O pai perdoou porque estava cheio de amor. O irmão mais velho se recusou a perdoar porque estava amargurado com toda aquela amargura, com aquela injustiça. Em relação ao amor do pai, o ressentimento do primogênito fez com que ele se mostrasse tão perdido quanto o irmão mais moço. Não deixe que algo impeça de perdoar os outros. Caso você se recuse a perdoar as pessoas, perderá uma maravilhosa oportunidade de experimentar a alegria de compartilhá-la com os demais. Faça com que sua alegria cresça, perdoe alguém que o magoou. Na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho representa os fariseus irados e ressentidos, porque os pecadores eram recebidos no reino de Deus. Os fariseus devem ter pensado: nós temos nos significado, ou seja, nós temos nos sacrificado e feito tanto para Deus. Como é fácil nos ressentirmos pelo perdão misericordioso de Deus para com aqueles que consideramos pecadores muito piores do que nós. Se nosso senso de justiça bloqueia nossa alegria por ver outros indo a Jesus, não estamos sendo melhores do que os fariseus. Todo arrependido, com os pés feridos, de tanto andar, viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. E você que